1. As origens e o desenvolvimento do reflexo psíquico. Para Leontiev, o reflexo psíquico é uma propriedade de todos os seres vivos ou animados, que se traduz na aptidão dos organismos para refletirem ativamente as ações da realidade circundante em suas ligações e relações objetivas. Trata-se, portanto, de uma forma de reflexo qualitativamente diferente da que se encontra na matéria inanimada ou sem vida. O reflexo psíquico surge e se desenvolve através das atividades que os organismos vivos executam no meio onde vivem. Ao estudar o desenvolvimento do reflexo psíquico dos animais, Leontiev observou que ele apresenta 3 níveis bem distintos. Nos animais elementares, um inseto, por exemplo, encontra-se o reflexo psíquico sensorial elementar, que é capaz de refletir apenas as propriedades isoladas do meio. Nos animais de complexidade média, uma ave, por exemplo, já se encontra um nível mais elevado de reflexo psíquico, o reflexo psíquico perceptivo, que é capaz de refletir coisas ou fenômenos inteiros. Nos animais que apresentam um desenvolvimento mais acentuado de sua estrutura corporal e, sobretudo, cerebral, um cão, por exemplo, o reflexo psíquico tem a forma de reflexo psíquico inteligente. Esta última forma de reflexo psíquico possibilita ao animal estabelecer relações entre coisas e fenômenos, embora sejam ainda orientadas por leis biológicas ou por condicionamento. Com o surgimento do ser humano e o desenvolvimento de atividades qualitativamente distintas das encontradas nos animais, surge um quarto nível de reflexo psíquico, o reflexo psíquico consciente ou a consciência, que embora, a princípio tenha características semelhantes a demais formas reflexo psíquico dos animais, apresenta particularidades que requerem uma análise especial. O reflexo psíquico consciente ou consciência. Natureza, origem e desenvolvimento. A constatação de que o homem desenvolve dentro de si o reflexo psíquico do mundo à sua volta é algo que, a princípio, não suscita nenhuma discussão. O simples fato de estar no mundo, sentindo-o e o percebendo, possibilita que o indivíduo desenvolva uma representação ou um reflexo psíquico dos objetos à sua volta. Porém, as sensações, a percepção do mundo e o pensamento que o homem desenvolve ao agir sobre o mundo não se identificam com a consciência, que é uma forma de reflexo psíquico mais complexa. Essas formas de processos psíquicos entram na composição da consciência, mas não se identificam com ela. Segundo Leontiev, que se fundamentou nas conclusões de Marx e Engels, a consciência surge com o desenvolvimento sócio-histórico da atividade concreta do indivíduo, quando esta atinge a forma de atividade produtiva, isto é, quando ela ultrapassa o nível de um processo meramente adaptativo, que é próprio dos animais, e atinge a forma de uma atividade planejada, mediada pela consciência do indivíduo. A característica fundamental da atividade humana produtiva é que nela o produto e mesmo os processos que ela envolve existem antecipadamente, na forma ideal ou na mente do sujeito, como imagem psíquica viva e cumprem, assim, o papel orientador da atividade do sujeito na busca dos objetivos pretendidos. Essa imagem psíquica constitui, precisamente, a imagem consciente ou o conteúdo da consciência, que, ao mesmo tempo em que se origina da atividade em sua forma menos desenvolvida, com o próprio desenvolvimento dessa, passa a mediá-la ou a guiá-la. Ilustra bem essa questão a fala de Marx, onde ele diz que, e o que distingue o pior dos arquitetos da mais hábil das abelhas, é que o primeiro, antes de realizar a sua obra, a constrói mentalmente. Acabado o trabalho, produz-se um resultado que já existia para o sujeito, desde o início na sua representação e, por conseguinte, de maneira ideal. Marx, 1975. Segundo Marx, o trabalho humano, sendo uma atividade produtiva, se desdobra em duas dimensões distintas, porém interligadas: o trabalho vivo caracterizado pela atividade movimento ou atividade imediata, aquela que o indivíduo está realizando no momento presente, e o trabalho morto caracterizado pela atividade em repouso ou atividade imediata, também chamada atividade objetivada, que é a atividade realizada em outro momento e que se encontra impregnada nos produtos da atividade humana. A atividade humana, ao se desenvolver, realiza um movimento que passa da atividade viva à atividade morta e vice-versa. Vistos desse modo, os objetos produzidos pelo trabalho ou pela atividade do homem não podem ser considerados apenas coisas, como diz Marx em sua tese sobre Feuerbach. Eles são atividade objetivada, não podendo ser concebidos apenas como objetos ou coisas separadas da atividade dos homens,
como pensam os materialistas vulgares e os idealistas, que não percebem a interação dialética dessas duas dimensões da atividade humana. A análise da atividade humana considerada como uma atividade produtiva é, portanto, o ponto de partida para se entender o reflexo psíquico consciente ou a consciência. Nesse sentido, diz Leontiev, a verdadeira natureza da consciência do indivíduo depende da natureza da sua atividade. As atividades psíquicas, embora transcorram no plano interno do indivíduo, não podem ser explicadas fora da relação com as atividades externas ou práticas que ele realiza. À primeira vista, a concepção sócio-histórica da consciência pode ser entendida como uma abordagem que retoma as velhas posturas que negam a ela qualquer dimensão psicológica ou individual. Porém, não se trata disso. O que se quer enfatizar é que as particularidades psicológicas da consciência do indivíduo, bem como tudo o que caracteriza a subjetividade ou a individualidade do sujeito, estão vinculadas ao mundo exterior onde ele se encontra, não tendo, de início, um conteúdo propriamente psíquico. O conteúdo psíquico da consciência do indivíduo é resultado das atividades que ele desenvolve no mundo. Essa posição supera, tanto a posição das correntes psicológicas subjetivistas quanto a das correntes objetivistas na sua maneira de enfocar a atividade humana e a consciência. A seguir, apresentamos uma descrição mais detalhada dos elementos que compõem a estrutura da consciência do indivíduo, ou seja, as imagens sensoriais, os significados e o sentido ou o significado pessoal. 2.1 As imagens sensoriais como base sensível do reflexo psíquico. Ao entrarmos em relação com o mundo, em nossas atividades práticas, vamos formando, desde cedo, em nosso cérebro uma ideia ou uma imagem de suas propriedades materiais. Essas imagens são denominadas imagens sensoriais e constituem a base sensível do reflexo psíquico sobre a qual se desenvolve a consciência. Isso não quer dizer que a consciência se origina dessas imagens, mas que ela não se produz sem essa base. O papel das imagens sensoriais é criar interiormente a imagem real ou as representações das propriedades objetivas do mundo. Elas formam na mente a representação das propriedades físicas do mundo tal qual ele é. As imagens sensoriais que o indivíduo passa a ter dos objetos produzem-se através das operações dos seus órgãos dos sentidos ou instrumentos capazes de substituí-los ou ampliá-los. Ao entrar em contato com um objeto qualquer e ao agir sobre ele, o indivíduo capta sua forma, seu peso, sua temperatura e outras propriedades que ele contém e leva ao seu cérebro as representações ou as imagens sensoriais desses objetos. Por exemplo, a imagem que tenho de um quadrado supõe uma correspondência com os objetos quadrados que existem realmente no mundo. Na psicologia tradicional, as imagens sensoriais são concebidas como coisas psíquicas ou internas que existiriam em oposição às coisas físicas ou externas. Essa concepção admite a existência de uma subjetividade pura e uma objetividade pura que estão, até hoje, presentes em muitos estudos de psicologia. Contrapondo-se a essa visão dicotômica do psiquismo e da consciência, Leontiev afirma que não se pode abstrair a atividade psíquica ou interna da atividade prática ou externa, nem compreender as imagens sensoriais à margem mundo real que cerca o indivíduo.